Fala, bonito! Bom, hoje nós vamos aprender a progressão aritmética, mais conhecida como PA. O que é isso? É uma progressão aritmética, uma sequência de números, onde a partir do primeiro, para eu descobrir o próximo termo, eu sempre somo por uma constante. O que é isso? Vem comigo, ó. O primeiro número é 3, o segundo número é 5, uma sequência que eu estou inventando. O terceiro número 7, depois 9. Vamos lá, repara comigo que essa minha sequência está sempre somando 2 unidades, certo? Ou seja, está indo de 2 em 2. Para eu descobrir o próximo, 9, só somar 2 unidades, 10, 11. Essa é uma progressão aritmética minha, eu que criei. Poderia ir de 3 em 3, números negativos, poderia ser frações. Mas vamos ver assim, que é mais simples. Essa constante, que no caso é 2, numa progressão aritmética, ela é chamada de razão, que é representada pela letra R, certo? Minha razão é o 2. Como que eu Como que eu faço para descobrir o termo geral? O que é o termo geral? Como eu faço para descobrir qualquer número dessa sequência sem que ter que ficar contando um por um? Aqui é fácil. Se eu quisesse o quinto termo, só contar 3, 5, 7, 9, o próximo seria 11. E se eu quisesse, por exemplo, o 47º termo, como que eu faria? Ficaria contando? Não. Olha que interessante. Vamos supor que eu queira descobrir o termo 11. Eu não sei. O termo 11 não. O quinto termo, que é o 11. Eu não sei. Pensa comigo. Quantas razões eu tive partindo do primeiro até chegar no quinto termo? 1, 2, 3, 4. Opa, peraí, se eu quero o quinto termo, eu só vou ter 4 razões? Sim. Por quê? Porque imagina pessoas numa fila. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então você vai, você saiu daqui. Você vai dar 1 passo, 2 passos, 3, 4 passos. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Certo? Ou seja, esse 2, se eu quero achar o quinto termo, ele vai se repetir quantas vezes? 4. Então é só fazer 2 vezes 4, que vai dar 8. Mas você vai, peraí. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Com mais 2, 8. Mas tinha que ter dado 11. Claro, porque eu comecei a contar do zero aqui. É como se eu não tivesse número nenhum. Tivesse 2, 4, 6, 8. Mas, na verdade, eu já comecei a contar a partir de um número, que é o meu primeiro número da sequência. Ou seja, que é o 3. Então, esse 11 é o 8, porque são 4 razões, mais da onde eu comecei a contar, que é o 3, que vai dar o 11. Certo? Bom, vamos generalizar agora. O que a gente pode entender de uma progressão aritmética? Para eu descobrir o termo de alguma posição, se eu quero o 20º termo, eu dou 19 passos. Se eu quero achar a 25ª pessoa da fila, eu dou 24 passos. Ou seja, é sempre a posição do termo que eu quero descobrir menos 1. Só que qual é o termo que eu quero descobrir? É o quinto? É o sétimo? Eu não sei, então a gente chama ele de N. Só que a gente sempre vai subtrair 1. Olha aqui, certo? Ou seja, o nosso quinto termo, eu faria 5 menos 1, que são 4 passos. Só que cada passo tem um valor, no nosso caso é 2, então tem que multiplicar por quanto cada um vale, que a gente chamou de razão, certo? E no final, a gente teve que somar com o primeiro, que é da onde a gente começou. Então a gente coloca o A1, na verdade a gente não escreve primeiro, a gente escreve A1. Os sapinhos fazem A1, certo? Esse é o termo geral. Então, para você descobrir qualquer termo da sequência, só você fazer isso daqui. Isso a gente vai chamar de AN. Então, para achar o quinto termo, o meu A5 é igual ao A1, que no caso é 3, mais o termo que eu quero achar, 5 menos 1 vezes a razão, que no caso é 2. Tem uma outra propriedade da PA que é muito interessante. Bom, olha essa propriedade da PA, que coisa da hora. Imagina essa progressão aritmética aqui. Vamos ser uma progressão aritmética de primeiro termo 1 e razão 3. Então, 1, 4, 7, 10,
13, tá? Olha que legal. Pega um termo qualquer, imagina esse daqui, 4. Toda vez que eu pego o antecessor dele e somo com o seu sucessor e dividir por 2, dá exatamente o termo que está entre eles. Olha lá, 1 mais 7, 8. 8 dividido por 2, 4. Com qualquer termo dá certo? Dá. Vamos supor que eu queira descobrir esse termo e eu só tenho o antecessor e o sucessor. 4 mais 7, 14. Dividido por 2, 7. Vamos supor que eu queira descobrir esse termo. 7 mais 13, 20. Dividido por 2, 10. Ou seja, o seu termo é igual o antecessor dele, mas como que eu escrevo antecessor? Seria o AN menos 1, certo? Mais o sucessor dele é o AN mais 1. Depois é só eu dividir por 2. Então vamos ver, por exemplo, vamos supor que eu queira descobrir esse termo aqui, eu não saiba. Mas eu tenho esse, eu tenho o antecessor e o sucessor. Esse é o termo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu quero descobrir o quarto. Então o A4 é igual 4 menos 1, 3. Ou seja, é o A3, que seria esse que é o terceiro. Mais, eu quero o quarto termo, 4 mais 1, 5. O quinto termo, que é esse. Então ficaria 7 mais 13, 20. Divido por 2, que vai dar o meu 10. Tudo bem? Agora vamos fazer um exercício bem bacana. Vamos lá. Vai ser da hora o exercício. Bom, pessoal, olha esse exercício que bacana. Eu tenho um triângulo retângulo e os lados dele formam uma progressão aritmética. E agora? Vamos pensar. Toda vez que ele não te falar os valores da progressão, sempre pensa num termo que está entre outros dois, certo? Eu vou chamar esse termo que está entre de x. Para descobrir o próximo termo de uma progressão aritmética, a gente tem que somar mais a razão. Ou seja, x mais a minha razão, que é o valor que eu tinha mais a razão. E o anterior, você vai ter que tirar sua razão. Sempre assim. Você tem um termo central, o próximo é mais a razão, o anterior é menos a razão. Certo? Agora, quem é cada lado do meu triângulo? Vamos lá. Num triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é a medida do maior lado. Então, quem é o maior? O x, aqui é tudo positivo, tá? É um triângulo, medidas positivas. Aqui não é o x? Sim. X mais R, quem é o maior? X mais R. Porque aqui eu tenho só o x e aqui eu tenho menos R. E a minha razão é positiva. Então, aqui é o maior de todos. Então, e esses dois? Tanto faz. Então, vou chamar aqui de x e aqui de x menos R. Eita. Bom, dá umas bugadas. Beleza. Triângulo retângulo. Viu um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Como que é? Ah, só que a razão é 5, tá? Então, no lugar do R, eu já vou colocar o 5. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Não me venha falar que x mais 5 ao quadrado é x quadrado mais 5 ao quadrado. Não. Tem que fazer o guarda-chuvinha. X vezes x, x vezes 5. 5 vezes x, 5 vezes 5. Que fica x mais 5 vezes x mais 5. Bom, fazendo direto aqui, vou fazer direto, tá? X ao quadrado, isso aqui vai dar isso daqui, ó. 10x mais 25. E aqui vai dar x quadrado. Isso aqui vai dar x quadrado. Opa, aqui eu coloquei o R, né? O 5, tá? Vamos lá. Porque a razão é 5. Vamos arrumar aqui, né? Ficar bonitinho. Aqui, ó. 5. X quadrado menos 10x mais 25. Tá? Tem dúvida?
Pesquisa ali. Trinômio quadrado perfeito. Bom, vamos lá. Vamos ver o que dá para cortar. Porque a gente passa para um lado e passa para o outro. Aqui é x quadrado, aqui é x quadrado. Esse vai passar menos. X quadrado menos x quadrado dá zero. Posso jogar isso aqui fora. Olha aqui. 25 está mais, 25 está menos. Vai passar menos. 25 menos 25 sumiu. Sobrou quem? Sobrou 10x igual x quadrado menos 10x. Certo? Sobrou isso daqui. Vamos abrir uma outra guia aqui. Ó. 10x é igual a x quadrado menos 10x. 10x é igual a x quadrado menos 10x. 10x é igual a x quadrado menos 10x. Bom, equação de segundo grau. Você tem x quadrado, um x aqui. Passa tudo para o mesmo lado, igual a zero. X quadrado. Se 10x não está mais, passa para lá. Menos 10 negativo com 10 negativo. 20x negativo. Igual a zero. Bom, pode fazer Bhaskara? Pode, só que não precisa. Põe o x em evidência. Tem x aqui, tem x aqui. Põe ele em evidência. Vezes. Se eu aqui era um x quadrado. Que número vezes x é x quadrado? X. Menos. Aqui eu tenho um x. Que número vezes x volta para o 20? 20. Certo? Por quê? X vezes x, x quadrado. X vezes 20 negativo, 20x negativo. Agora eu posso ter duas respostas. Porque aqui não é multiplicação. Aqui é multiplicação. E não tem que dar zero essa conta? Então eu tenho duas respostas. Que número vezes uma multiplicação para dar zero? O primeiro, o x pode ser zero, porque 0 vezes x menos 20 dá zero. Então o x pode ser zero. Ou x menos 20, se for zero, 0 vezes x dá zero. Então o x pode ser 20. Por que 20? 20 menos 20 dá zero. E 0 vezes x dá o zero. Você tem que descobrir dois números que dá zero. Se eu coloco zero aqui, fica 0 ao quadrado zero. 20 vezes 0 dá zero. Então continua dando zero. Se eu coloco o 20 no lugar do x, aqui não fica 20 vezes 20. E aqui 20 ao quadrado não é 20 vezes 20, fica 400 menos 400, que também dá zero. Qual é a resposta certa? x0 ou x20? Obviamente que é 20. Por que não é o zero? Porque o lado do triângulo mede zero, aí não seria lado. Só que ele quer a medida dos lados do triângulo. Então vamos voltar lá. Olha aqui. Um lado era x. Deixa eu fazer aqui embaixo. Um lado era x, o outro x mais 5 e o outro x menos 5, certo? Então, um lado vai ser 20. O outro lado, x mais 5, 25. E o outro lado, x menos 5, que vai dar 15. Pronto. Ou seja, a hipotenusa é 25, um cateto é 20 e o outro cateto é 20. Valeu!